Bem, amado irmão, a paz do Senhor a todos. Nós vamos discorrer agora sobre um tema importantíssimo, que é sobre o ofício de presbítero e o dom de pastor. Porque nós sabemos que presbítero é um ofício e pastor é um dom. Mas é preciso também a igreja compreender cada coisa em separado, o que é um ofício e o que é um dom. Primeiramente, nós temos convicção de que Cristo é o nosso único pastor, por ofício. Estamos antecipando em dizer assim que Cristo é o nosso único pastor por ofício. Logo mais os irmãos vão entender cada coisa devidamente. Como dissemos que Cristo é o nosso único pastor por ofício, vamos primeiro explicar o que é ofício. Pode o irmão, com curiosidade, ver no dicionário. É a mesma coisa. Mas dentro da eclesiologia, na teologia bíblica, ofício são atividades feitas de forma mecânica, a ação como qualquer outra atividade. E podemos também entender que ofícios são ocupações. Muito simples, então, não é? Uma simplificação extraordinária da explicação do que é ofício. Por exemplo, um ofício de ensinar. Se a pessoa tem o ofício de ensinar, logo ele é um professor ou uma professora. Se a pessoa tem o ofício de tratar dos doentes, então ele é um médico ou uma médica. Fácil de entender o que são ofícios. Pela lógica, então, compreendemos, amados, que ofício se aprende, ofício também se ensina, como é o caso do ofício do presbítero. O ofício do presbítero tem regras eclesiásticas, normas eclesiásticas que o candidato ao presbitério aprende, estuda, ouve e vai aprendendo para poder exercer o ofício de presbítero, porque presbítero é um ofício. E na Igreja do Senhor, o ofício de presbítero está diretamente relacionado ao tratamento dos doentes também, porque assim as Escrituras dizem que o presbítero deve orar sobre os doentes, ungindo o doente com azeite em nome do Senhor. Então, o presbítero, o ofício de presbítero, cuida também dos doentes. Outra ocupação do presbítero é trabalhar no ensino da palavra e da doutrina apostólica. O ensino da palavra, quando dizemos palavra, estamos especificando diretamente relacionada ao Evangelho, às palavras de Cristo. E a doutrina apostólica, nós já sabemos que são os ensinamentos dos apóstolos, que eles já aprenderam de Cristo e passaram para nós, que chegou aos nossos dias. Como explicamos em vídeo anterior, nós somos Igreja Apostólica Interdenominacional, porque seguimos à risca a doutrina apostólica. Nós temos o exemplo de presbítero nas Escrituras, para a surpresa de muitos, Pedro. Pedro era presbítero. E nós, pelas Escrituras, vemos que Pedro, como presbítero, ele já era um homem idoso. A palavra presbítero significa ancião. Então o presbítero não pode ser um homem novo, jovem, neófito na fé. Não pode ser uma pessoa jovem.
Tem que ser uma pessoa madura, experiente na fé, na vida. Assim ele pode ser um presbítero. Já pastor não é um ofício. Somente Cristo é pastor por ofício. Por isso temos por convicção que Cristo é o nosso único pastor por ofício. Pastor na igreja é um dom. Vamos entender também o que é um dom. Dom é algo doado, é algo dado. Daí vem aquela palavra, aquele vocábulo donativo. Vem de dom, doado, dado. Alguma coisa que alguém dá. O que faz então um homem que recebe o dom de pastor? Se ele recebe o dom de pastor, o que então será a sua atribuição ou suas atribuições? A primeira coisa que ele faz é acompanhar o rebanho no pasto. Daí vem a palavra pastor, ou seja, aquele que está no pasto com as ovelhas. É o pastor, é aquela pessoa que tem dom de pastor. Repetimos que pastor não é um ofício, é um dom. Quem recebe o dom de pastor, de cuidar das ovelhas no pasto, claro, ele cuida, alimenta, dá água, trata das feridas, dos males, dos traumas, do sofrimento. Estamos aqui trazendo para uma interpretação pastoral, agora se relacionando ao ser humano, que somos ovelhas do bom pastor, nosso Senhor Jesus. O homem que tem o dom de pastor, ele não espanca as ovelhas, ele não maltrata as ovelhas, ele não humilha as ovelhas, ele não oprime as ovelhas, não faz vergonha às ovelhas, não faz as ovelhas passar vexame. O dom de pastor é dado somente por Deus. Não é possível um outro homem, consagrar um segundo homem a um dom de pastor, visto que pastor é um dom, somente Deus dá esse dom. Então um homem não pode consagrar outro homem ao dom de pastor, visto que pastor é um dom de Deus e não de um homem para outro homem. Parece que as coisas estão se esclarecendo mais ainda, né? Então, quem dá esse dom de pastor é Cristo, baseado em Efésios capítulo 4, versículo 8, e também no mesmo livro de Efésios capítulo 4, versículo 11. Que Deus nos ajude, continue nos abençoando nessa abundante graça. Amém?